foi um julgado agora, do dia 2 de setembro, em que o Tribunal Superior Eleitoral foi chamado a aplicar, ou melhor dizendo, a dar a correta aplicação das suas súmulas 19 e 70 nas eleições de 2020, por conta da postergação das eleições ensejada pela emenda constitucional número 107 desse ano. As eleições de 2012 foram no dia 7 de outubro. E várias inelegibilidades, elas são contadas a partir da data do pleito, inelegibilidades de 8 anos. E 8 anos nós contamos, de acordo com a legislação brasileira, pelo dia respectivo no 8º ano subsequente. Então, se a eleição é no dia 7 de outubro de 2012, a inelegibilidade ela venceria, ela se encerraria, por assim dizer, no dia 7 de outubro de 2020. A eleição desse ano seria no dia 4 de outubro de 2020. Ou seja, 3 dias antes de vários candidatos se tornarem novamente livres de qualquer inelegibilidade. E veio, como destacou o presidente há pouco, veio a emenda constitucional número 107, que projetou para 15 de novembro a eleição. E a pergunta que foi feita ao Tribunal Superior Eleitoral, em consulta, foi exatamente essa: olha, a postergação da eleição em semanas, do dia 4 de outubro para o dia 15 de novembro, essa postergação permitirá que as pessoas que eram inelegíveis no dia 4 de outubro concorram, as pessoas que não perfaziam os requisitos legais para exercer a sua cidadania passiva no dia originário da eleição terão direito de exercer a sua cidadania passiva no dia 15 de novembro. Essa consulta, que é a consulta 0600 1143-68, ela teve como relator originário o ministro Luiz Edson Fachin. E o ministro Fachin, em nome da moralidade administrativa, em nome da probidade das eleições, interpretando esses princípios constitucionais, ele entendeu que, não tendo feito a emenda constitucional nenhuma ressalva em relação à postergação das inelegibilidades, a postergação das inelegibilidades deveria ocorrer. E aí votou no sentido de dizer que aquelas pessoas que eram inelegíveis no dia 4 de outubro e que deixariam de ser inelegíveis no dia 7 de outubro permaneceriam inelegíveis até o dia 15 de novembro. Em outras palavras, o que o ministro Fachin fez ao responder à consulta foi estender a pena, que era de 8 anos, para ser uma pena de 8 anos e mais ou menos 5 semanas. Exatamente para que se atingisse a data do pleito no dia 15 de novembro de 2020. Esse entendimento do ministro Fachin, ele foi chancelado pelo ministro Luiz Felipe Salomão, o nosso corregedor-geral da Justiça Eleitoral. Porém, os demais 5 membros do tribunal, seguindo a divergência que foi aberta pelo ministro Alexandre de Moraes, entendeu, na linha do que eu venho aqui expondo, que essas inelegibilidades, em especial essas da ficha limpa, têm que ser interpretadas de maneira estrita, têm que ser interpretadas de maneira limitada. Ainda que, por uma razão hermenêutica, interpretativa, o Supremo tenha se afastado da ideia de que a inelegibilidade é uma pena, é inegável que é uma restrição de direito. E as restrições de direito têm que ser interpretadas limitativamente, ainda mais quando se tratam de direitos fundamentais, como há pouco eu destaquei. Não se pode estender ao arrepio da lei uma restrição a um direito fundamental, como ocorreria se eu jogasse lá para o dia 15 de novembro
as inelegibilidades que venciam no dia 7 de outubro de 2020. E aí se afirmou a rigidez da súmula 70 do Tribunal Superior Eleitoral, que diz o seguinte: o encerramento do prazo de inelegibilidade antes do dia da eleição constitui fato superveniente que afasta a inelegibilidade nos termos do artigo 11, parágrafo 10 da Lei 9.504 de 97, a Lei das Eleições. Então, eu já passei até do meu tempo, pelo que eu peço desculpas. Eu digo que, diante de todos esses pedidos de registro que chegarão em número recorde na Justiça Eleitoral, nós temos aí o dever de analisar essas inelegibilidades com rigor, né? Os envolvidos no processo eleitoral e o Ministério Público têm o dever de arguir essas inelegibilidades, né? Mas nós precisamos, em nome de uma aplicação correta e ampla da súmula 70, em favor do direito de sufrágio, né, que é um direito fundamental, nós temos que garantir a máxima efetividade do direito de sufrágio, da cidadania ativa e passiva, e precisamos interpretar esses dispositivos sempre de maneira muito cuidadosa, muito cautelosa, restrita, limitada, para não esgarçar e não tolher em demasia a liberdade, que é, como já diziam lá os gregos e os romanos, o direito de participar nas decisões coletivas, em última análise, o direito de votar e ser votado.